Na primeira parte do programa sobre a Revolução Farroupilha, nós mostramos a tomada de Porto Alegre pelos farrapos, as batalhas do Ceival e do Fanfa e a criação da República Rio-Grandense. Hoje você vai ver a segunda parte, que inicia com a conquista de Laguna e a proclamação da República Juliana, e vai até o Acordo de Paz em fevereiro de 1845. Veja agora no Cultura em Pauta. Na prisão do Rio de Janeiro, Bento Gonçalves conheceu o italiano Giuseppe Garibaldi, que estava no Brasil desde 1835 e iria se incorporar à luta republicana no início de 1838. A República precisava de um porto marítimo, já que o de Rio Grande estava sob o domínio do Império. Assim nasceu a ideia de conquistar Laguna, no litoral de Santa Catarina, e fundar uma república confederada. Garibaldi passou a comandar a frota republicana, que seria constituída por navios apreendidos do Império e por barcos construídos em um estaleiro improvisado às margens do rio Camaquã. O estaleiro ficava próximo da residência de Dona Antônia, irmã de Bento Gonçalves. Em fevereiro de 1839, a capital da República Rio-Grandense foi transferida para Caçapava do Sul. Nesta casa funcionava a Câmara e nesta aqui, os ministérios e as oficinas do jornal O Povo. Ali foram impressos 115 dos 160 números do jornal Farroupilha. Nessa época, os republicanos dominavam a Lagoa dos Patos. Esses 3 canhões, que hoje estão no Museu Júlio de Castilhos, foram encontrados em 1926 na barra do Arroio Santa Isabel, perto de Camaquã. Eles foram abandonados por Zeferino Dias, responsável pela frota dos farrapos na Lagoa dos Patos. Nesse canhão está gravado o monograma do imperador Dom Pedro II. O plano dos farrapos era atacar Laguna em 2 frentes, por terra com as tropas de Davi Canabarro e do coronel Teixeira Nunes, e por mar com a esquadra Farroupilha, composta pelos lanchões Ceival e Farroupilha. A travessia dos barcos rumo à Laguna começou em 5 de julho de 1839. Os republicanos entraram na Lagoa dos Patos pelo rio Camaquã e conduziram as embarcações até o rio Capivari. De lá, os lanchões foram colocados em carreta, puxada por bois, e levados até a Barra de Tramandaí. Essa é uma réplica da carreta projetada por Garibaldi. Passando a navegar por mar, o Farroupilha foi atingido por fortes ventos e naufragou próximo à foz do rio Araranguá, já em Santa Catarina. 16 republicanos morreram, entre eles 6 italianos que acompanhavam Garibaldi. O Ceival continuou o percurso marítimo até entrar na Barra da Lagoa do Camacho. Lá, o comandante João Grigues encontrou Garibaldi e os outros sobreviventes do naufrágio, que haviam sido recolhidos pelo batalhão do coronel Teixeira Nunes. Saindo pela Barra, o Ceival navegou por canais e lagoas interligadas até atingir o rio Tubarão. Ali foi atacado no dia 22 de julho pela canoeira imperial catarinense, um dos 5 veleiros imperiais que aguardavam os farroupilhas na enseada de Laguna. O Ceival abriu fogo contra a canoeira e a tripulação acabou fugindo e queimando a embarcação.
O resultado da batalha naval foi favorável aos republicanos. Apenas um morto, enquanto entre os imperiais houve 17 baixas e 77 feridos. Os barcos Santa Ana, Lagunense e Taparica passaram a fazer parte da Marinha Rio-Grandense e o veleiro Cometa conseguiu escapar mar adentro. Os farroupilhas tomaram Laguna no dia seguinte, 23 de julho. O contingente imperial havia abandonado a vila. Os republicanos foram recebidos com aplausos, já que os lagunenses também queriam a independência do império. Em 29 de julho de 1839, Davi Canabarro proclamou a República Catarinense neste edifício. A nova república, confederada rio-grandense, também ficou conhecida como República Juliana. 4 meses depois, em 15 de novembro de 1839, o Império retomou Laguna. Dessa vez, a Marinha Imperial atacaria com 14 embarcações, 379 homens e 31 canhões, sob o comando do general Francisco Andréa e do almirante Frederico Mariá. Com apenas 5 barcos, Garibaldi lutou bravamente, mas sem chance de vencer. Optou por queimar os navios e se juntar à tropa de Canabarro, que preparava a retirada de Laguna. Era o fim da República Catarinense. Em Laguna, Garibaldi conheceu Ana Maria de Jesus Ribeiro, futura Anita Garibaldi, que seria sua companheira até a morte dela na Itália em agosto de 1849, antes de completar 28 anos. Ao lado dele, Anita participou do combate naval de 15 de novembro, arriscando a vida para levar munição aos navios e retirar armas de embarcações em chamas. Ela também forneceu munição aos soldados durante a Batalha dos Curitibanos, em 12 de janeiro de 1840, ocasião em que os farroupilhas foram massacrados. Os poucos sobreviventes, entre eles Garibaldi, Anita e Teixeira Nunes, retornaram ao Rio Grande do Sul. O casal se juntou às tropas que cercavam Porto Alegre. Ao lado de Rio Grande, São José do Norte continuava sob o domínio do Império e inacessível aos farrapos. Com acesso ao mar e à Lagoa dos Patos, a conquista da vila estava entre os projetos dos republicanos. Por isso, eles atacaram de surpresa na madrugada do dia 16 de junho de 1840. Sob o comando do general Bento Gonçalves, estavam 1.000 homens. O combate durou várias horas e terminou sem vencedores. Às 10 da manhã, havia 250 mortos dos 2 exércitos. Bento e o coronel imperialista Antônio Paiva trocaram gentilezas. Como o general Farrapo havia poupado a vila de ser incendiada, o coronel enviou de Rio Grande um médico e remédios para tratar os feridos. Com a maioridade antecipada, Dom Pedro II começa a governar em junho de 1840, antes de completar 15 anos. No mesmo ano, o imperador nomeou 2 presidentes da província para negociarem a paz com Bento Gonçalves, que exigia o reconhecimento da soberania da República. Mas Pedro de Alcântara não reconhece a independência e a luta continua. Em setembro, nasceu em Mostardas o primeiro filho de Garibaldi e Anita, Menotti. No ano seguinte, 1841, Garibaldi pediu dispensa a Bento Gonçalves e partiu para Montevidéu com a família,
levando uma tropa de gado para pagar as despesas de viagem. Em 1847, eles vão para a Itália, onde Garibaldi participaria da proclamação da República Romana 2 anos depois. A coroação de Dom Pedro II foi no dia 18 de julho de 1841. Apesar de neste ano não ter tido batalhas importantes, a guerra já mostrava sinais de exaustão. Desde a proclamação da República, em 1836, Bento Gonçalves sofria oposição interna, principalmente porque sempre adiava a instalação de uma Assembleia Constituinte. O projeto de Constituição foi finalmente elaborado entre dezembro de 1842 e fevereiro de 1843. Os deputados constituintes se reuniam nessa casa em Alegrete, vila que passou a ser capital em 15 de julho de 1842. O projeto foi publicado em março de 1843 pelo jornal farrapo Estrela do Sul, que até aquele mês se chamava O Americano. Os republicanos perderam a capital no final daquele ano e, por isso, o documento nunca foi votado nem entrou em vigor. Dali para frente, a capital republicana seria itinerante. Apesar da demora em instituir a Assembleia Constituinte e ser acusado de ditador, Bento também queria uma legislação para garantir a continuidade da República. Luiz Alves de Lima e Silva, barão de Caxias na época, chegou a Porto Alegre em novembro de 1842, já tendo pacificado as revoltas do Maranhão, São Paulo e Minas Gerais. Nomeado por Dom Pedro II, Caxias veio governar a província e debelar a última insurreição contra o governo imperial. No começo de 1843, os republicanos estavam reduzidos a menos de 2.000 homens, enquanto que entre as tropas imperiais havia mais de 11.000 soldados. O barão começou organizando e fortalecendo o exército imperial. Embora enfraquecidos, os farrapos ainda podiam atacar. Foi o que aconteceu no dia 26 de maio de 1843, quando 1.800 homens, comandados por Bento Gonçalves Neto e Canabarro, atacaram as forças de Bento Manuel Ribeiro nos campos de Ponte Verde, ao sul de Dom Pedrito. Depois de 2 horas de luta, com aparente vitória dos rebeldes, os 2 exércitos se retiraram do campo de batalha. Do lado legalista, havia 150 mortos e 500 feridos. Bento Manuel, atingido no peito, convenceu Caxias de que o exército imperial havia vencido a batalha. Intrigas na cúpula republicana envolvendo o nome de Bento Gonçalves levaram o líder farrapo a renunciar à presidência da República em agosto de 1843 e a transferir o cargo para Gomes Jardim. No mesmo mês, o general Neto entregaria o comando militar para Davi Canabarro. Bento passou a combater sob as ordens do novo comandante. As calúnias também provocaram o duelo entre ele e o primo Onofre Pires, em 27 de fevereiro de 1844. Ferido na mão direita, Onofre morreria de gangrena 4 dias depois. Bento se apresentou para ser preso, mas Canabarro não aceitou prender o ex-presidente. A última batalha importante da guerra ocorreu no Cerro dos Porongos, atual município de Pinheiro Machado, travada entre a tropa do temível Moringue,
apelido do coronel Francisco Pedro de Abreu, futuro barão de Jacuí, e as do general Canabarro, único chefe farroupilha ainda não derrotado por ele. O general Neto comandava a cavalaria e o coronel Teixeira Nunes a infantaria, formada por escravos que lutavam em troca da libertação depois da guerra. Havia em torno de 1.200 soldados de cada lado. Na véspera do ataque do dia 14 de novembro de 1844, Canabarro mandou desarmar a infantaria. Sem defesa, o batalhão negro foi massacrado. Canabarro fugiu a cavalo, mas Neto tentou resistir e teve que recuar. Mais de 100 farrapos morreram ou ficaram feridos e 330 foram presos. Não há consenso entre os historiadores se Canabarro se aliou a Caxias e traiu os farrapos ou se Moringue forjou a carta assinada pelo barão que explicitava a traição. Este monumento em Caçapava homenageia os lanceiros negros. Durante o ano de 1844, vários líderes farroupilhas foram presos ou morreram em combate. A morte de Teixeira Nunes durante um ataque de Moringue em Arroio Grande, no dia 28 de novembro, abalou os republicanos. O exército republicano estava exaurido e ficou claro que a guerra chegara ao fim e que era preciso acelerar as negociações de paz. Em Bagé, o coronel Antônio Vicente da Fontoura e o padre Francisco das Chagas, ambos da ala dissidente de Bento Gonçalves, começaram a tratar do assunto com o barão de Caxias. Mas foi Vicente da Fontoura o encarregado de negociar a pacificação no Rio de Janeiro. Os ministros do Império logo viram que ele não viera implorar a paz, mas obter um acordo favorável aos farrapos. No dia 19 de dezembro de 1844, ficaram prontas as instruções e o decreto autorizando Caxias a fazer a paz. Vicente da Fontoura voltou satisfeito para a República Rio-Grandense, trazendo os 12 artigos do Tratado de Paz para a revisão final do Barão de Caxias e do governo republicano. A ata do Tratado de Paz com o Império foi assinada pelos 27 líderes farroupilhas presentes em Poncho Verde, atual município de Dom Pedrito, no dia 25 de fevereiro de 1845. Bento Gonçalves, que liderou a revolta desde o início, foi o grande ausente. Entre os que assinaram, o mais desgostoso foi o general Neto, que não aceitou voltar ao domínio do Império e foi viver no Uruguai. Davi Canabarro firmou o acordo representando o presidente Gomes Jardim e o barão de Caxias como representante do imperador. Pelo tratado, ficaram assegurados o direito de escolher o presidente da província, a anistia para todos os envolvidos e postos militares no exército imperial. Também se garantia o direito de propriedade e as indenizações por perdas durante a guerra, além de liberdade para os escravos. Vicente da Fontoura se encarregou de relacionar o total de indenizações previstas, sendo que o governo imperial fez empréstimos para pagar a dívida. Na prática, o cidadão comum nunca foi indenizado e poucos escravos tiveram a alforria prometida. Mas do ponto de vista farroupilha, os republicanos não foram derrotados. A assinatura do acordo trouxe honra e benefícios para ambos os lados. O imposto de importação do charque aumentou em 25%, e o Império ganhou soldados e oficiais valiosos que lutariam na Guerra do Paraguai em 1864. Mas a maior contribuição do conflito de quase 10 anos foi a formação de uma forte identidade regional.
Como escreveu Garibaldi em suas memórias, eu vi tropas mais numerosas, batalhas mais disputadas, mas nunca vi em nenhuma parte homens mais valentes, nem cavaleiros mais brilhantes que os da bela cavalaria rio-grandense, em cujas fileiras aprendi a desprezar o perigo e combater dignamente pela causa sagrada das nações.